3D, e já que a gente está aqui desmistificando a tecnologia, você diria que a tecnologia ela é a base da animação 3D? Com certeza. Inclusive, porque a tecnologia vai mudando pra caramba. Essa área, aliás, acho que qualquer outra mas a nossa, eu sinto bastante que se você vacilar um ano assim, a tecnologia já mudou e o seu jeito de trabalhar já tá obsoleto. Tem muito isso aí. Então, sim, a tecnologia é a base da animação 3D. Da 2D também, mas eu prefiro não ficar respondendo coisa de 2D, que eu trabalhei lá no comecinho da faculdade, então não peguei especialização no assunto, mas admiro. Então, sim, por exemplo, eu consigo dar um exemplo bem prático aqui para deixar a gente mais ambientado. Hoje em dia tá vendo a tal da Unreal Engine, né, que é uma coisa que a gente tava falando nos bastidores aqui e tal. A Unreal Engine, até bem pouco tempo atrás, ela era uma game engine. Quando a gente fala engine, só pra galera entender, todo software tem uma categoria. Você pega lá Photoshop. Photoshop é um software da categoria de manipulação de imagem. As pessoas usam aquilo ali para adaptar uma foto, dar um tapa, tirar a barriga, né? É bom, né? Aí tem lá um Illustrator, um CorelDRAW, são programas de vetorização, Premiere, After Effects, de edição de vídeo, motion graphics e por aí vai. A Unreal, ela é da categoria de engines. Engines é como se fosse um motor. Então a analogia que o pessoal criou é justamente você ter um software que ele depende de todo o resto, de outros elementos, assim como um carro. Um carro não funciona sem um escapamento, não funciona sem um câmbio, não funciona sem um freio de mão. Mas a engine, o motor, é o principal, entendeu? Então, ou seja, voltando para a analogia de um jogo, para eu conseguir voltar para a pergunta da tecnologia, você, como eles antes eles eram mais voltados para a parte de games, você vai reunir todo o desenvolvimento do jogo dentro desse software, porém você precisa de outros caras. Um exemplo, você precisa de música, você precisa de arte, você precisa de interface, UX, UI, só que tudo isso vai ficar concentrado dentro de uma engine. Então, nesse software, você vai unir todo mundo e fazer todo mundo funcionar, assim como um motor. Aí, beleza, dado esse contexto, consegui mostrar que ele é uma coisa mais voltada para games. Hoje em dia, a Disney tá usando a Unreal para fazer, por exemplo, Mandalorian, Boba Fett, Love, Death and Robots, que é aquela sériezinha da Netflix. Sim. Tem muito filme. O Batman do Robert Pattinson foi renderizado no Unreal. Então o cinema ele caiu de cara no Unreal. E é uma tecnologia. E ela muda muito o jeito de fazer. Antigamente o pessoal sofria muito. Antigamente, né? Ainda tem gente que prefere fazer no modo old school, que é você renderizar frame a frame. Aí, ou seja, renderizar é tipo, você imagina um filme que tá todo 3D. A gente tá vendo as coisas em movimento, tá vendo um dragão lá em movimento. Aquilo foi tirado foto por foto. Só a média é 24 frames, para dar um segundo. Então o dragão tá voando, ele levou 10 segundos para ir da esquerda pra direita, faz as contas, 10 segundos vezes 24. E dependendo da máquina que está sendo renderizado, demora pra caramba. Então é por isso que a Unreal, mudança tecnológica, ela veio. Porque ela tem um tal do real time. Então não leva mais esse tempo todo. Você deu play, o dragão voou, pronto, tá filmado. Entendeu? Ele muda todo o backstage, a maneira como é feito o programa para deixar mais fácil. Exige mais da máquina? Nossa, demais. Infelizmente, isso é um problema que a gente sofre em games e cinema e tal. O computador tem que ser Jedi, meu. Não dá para ter computadorzinho da Xuxa, assim, mais. É cada vez mais, assim, placa de vídeo cara, são investimentos caros, né? Então, para resolver a tecnologia, aí vamos lá, já que essa pergunta foi a tecnologia é a base do 3D, o dinheiro é a base da tecnologia também. O investimento, o capital inicial, começa a ficar cada vez mais caro também, né? Isso para a pessoa que ela quer começar a produzir, né? Mas, por exemplo, tirando um pouco do mercado de games, mas pegando o mercado de animação como um todo. Eu tenho um produto, quero fazer uma animação da usabilidade do meu produto. Também é um serviço que eu vou precisar de um profissional que vai ter todo esse computador, o custo também vai ser alto, né? Ou tem soluções que o cara consegue ter essa animação de forma mais simples, economizando um pouco de recurso? Tem soluções, sim. O legal é que a introdução que eu fiz da Game Engine, a Game Engine é um dos exemplos, tá? Tem outras maneiras de você fazer o produto que ele acabou de escrever, por exemplo. Mas, assim, basicamente você consegue deixar aquilo mais barato em termos de máquina. A Unreal, o legal é que eu já apresentei o pior caso dela, que ela é um software pesado para você fazer coisa cinematográfica, mas uma coisa mais caseira. Eu quero fazer um mockup dessa caneca aqui, coisa e tal. Dá para você diminuir, se o seu PC não aguenta, por exemplo, você consegue mudar todos os requisitos de instalação dela para ela ficar mais adaptada para o seu computador. Eu digo isso que a gente, como professor,
é uma das dúvidas mais comuns que vem. Pô, qual que é o setup de máquina que eu vou precisar ter? Pois é, né? Deve ter aluno de tudo quanto é jeito. Sim, Tá doido. Eu consigo chutar uma média, assim, a cada 10 alunos, assim, uns 7 não tem aquela máquina ideal, porque, pô, é a nossa realidade, né? Sim. Peça é caro pra caramba e tal. Então, a pergunta sincera dos pais, dos próprios alunos é, com esse setup aqui, aí o cara vai lá, printa lá o negocinho do Windows e manda pra gente. Dá pra sobreviver? Aí eu respondo, sobreviver é a resposta. É assim, entendeu? É o que tem. Mas assim, falando de recursos, às vezes assim, o legal de entender o software, o que eu falo muito para os alunos fuça a documentação do software. É chato pra caramba, não é uma leitura agradável, não é Machado de Assis, é uma leitura bem chata, mas você começa a entender como que as pessoas construíram o software para você ver assim, tá, o que tá pesando na minha animação? Você falou da caneca, por exemplo, quero fazer uma animação de uma caneca. O que vai pesar? Modelar ela? Não. Colocar textura, colocar luz? Não. Vai ser a hora que eu terminar tudo e bater um render. Pô, dá pra trocar o meu render, em vez dele... Aí você começa a analisar a sua máquina. A minha placa de vídeo, ela é melhor que o meu processador. Aí sim, tem que ter esse conhecimentozinho, né, de o que é um processador, que é uma memória RAM e tal. Esse basiquinho, acho que essa aula 1, todo aluno tem que ter. Aí se de repente a sua placa de vídeo ela é melhor que o seu processador, você pede pra trocar de GPU para CPU, ou de CPU para GPU. Aí basicamente você tá vendo quem que é mais forte no seu computador e pede para esse cara renderizar e não o outro. Então GPU é Graphic Process Units. Então se você tá colocando a GPU, você tá pedindo para a sua placa de vídeo renderizar aquilo. Uhum. Se é CPU, você tá pedindo para o resto da máquina tá processando isso aí. Então é uma questão de analisar e você ser sincero com a sua própria máquina. Geralmente as pessoas têm mais processador de CPU do que GPU. GPU é muito caro. Comprar uma placa de vídeo, joga aí na Kabum aí. Mais caro que o processador. Bota aí uma 4060, que é a mais atual. Não faço ideia, chuto que tá uns 5, 6 mil reais. Nossa. Só uma placa de vídeo. Fora todo o computador, né? Não falei do resto. Sim. Então acho que é legal até pra galera que tá de casa vendo e talvez quer começar a trabalhar com isso ou começar a mexer. Vai precisar, né, de um maquinário potente, vamos dizer assim, precisa de um bom computador, mas ele também é modular, você consegue usar o melhor ali dos recursos que você tem. Mas e pra galera, por exemplo, empreendedora que ela quer começar a usar animação nos seus produtos? Então, colocar ali como comercial, alguma coisa. Qual que é o processo criativo? Entendeu que seja criativo, né? Pra ele fazer todo esse desenho. É igual um filme, igual um comercial normal de publicidade? Roteirização, pensar Sim. em elenco, pensar em tudo isso? Com certeza, com certeza. Essa parte de produção, você já tá falando, né? A parte antes, obviamente, é a coisa que o próprio empreendedor ele já vai saber fazer, que é analisar a dor do cliente, ou como é que ele vai apresentar isso pro cliente e tal. Eu diria que essa parte é pré-produção. Essa parte não muda nada. Se ele decidir filmar uma caneca de verdade ou fazer ela no 3D, tanto faz, porque a questão é você atingir a necessidade do cliente. Ok. Decidir, não, eu vou fazer no 3D por motivos X que o empreendedor ele tomou decisão lá. A partir dali, os processos são basicamente os mesmos de você ter que fazer um curta-metragem. O curta-metragem você precisa, num começo, meio e fim planejado, você precisa ter um planejamento quadro a quadro. Qual que é a importância do quadro a quadro? Você não criar problemas para você mesmo. Imagina que você quer um fundo, um exemplo, né? Uma coisa que a galera de cinema reclama bastante. Pô, vai ter uma atuação aqui, isso tanto na filmagem normal, nós aqui na vida real, tanto no 3D. E no fundo tem uma janela aberta. Janela aberta é um problema. Ainda mais se a câmera tá contra a luz. A luz ela vai bater na câmera e vamos gerar problemas. Dá pra corrigir, mas também dá pra evitar. Então no storyboard, você já escreve essas coisas pra te impedir. Não, essa cena que o diretor pediu pra ter uma janela aberta. Então o que a gente tem aqui pra tentar... Que recurso que a gente tem? Um rebatedor? Enfim, aí a galera de cinema já sabe muito bem os recursos que a gente tem. E esses recursos, eles são os mesmos, entendeu? Tá. Então, por isso que eu enfatizo, é o mesmo cuidado. Vai mudar nomes às vezes, por causa do software e tal, mas sim, planejamento é basicamente o mesmo.